Namastê, boa noite, bem-vindos. Dando início ao nosso encontro do dia 1º de maio. Hoje, apesar de ser feriado, um dia intenso, né? Para algumas pessoas, um dia de relaxamento para outras. Estamos prestigiando o nosso encontro aqui. Na verdade, não há nenhum motivo para a gente não estar junto, né? Especialmente no feriado. Hoje é um dia onde coletivamente tem a presença, né, de uma energia de mudanças que começou já há muito tempo. E nós fazemos parte também dessa coletividade que busca mudanças. Talvez não apenas no mundo externo, né, mas todos nós queremos mudanças, buscamos por mudanças. Somos movidos por um sentimento de insatisfação, de querer mais da vida. Isso é ótimo, né? Uma coisa positiva, só pode ser positiva, né? É o que nos conduz a uma evolução. Se nós não tivéssemos anseio de buscar por mudanças, talvez estaríamos vivendo em condições muito precárias. Então a busca por uma forma melhor de se viver, de interagir, de viver em comunidade, de viver em coletividade, de trabalhar, de ser bem remunerado pelo seu trabalho, né? De conseguir satisfazer as nossas necessidades básicas, né? Segurança, abrigo, afeto e tantas outras. É um direito humano, né? No mais amplo sentido da palavra. Então, 1º de maio é um desses dias em que se celebra, talvez não de uma forma positiva também, né? Essa busca por mudanças, por reconhecimento, né? Especialmente de quem vem né, de grupos menos privilegiados, por N razões, né? A gente está fazendo esse encontro aqui no 1º de maio, celebrando a busca espiritual também, né? Porque mesmo que tenhamos, em parte, né, boa parte das coisas que a gente precisa, a gente tem onde morar, a gente tem o que comer, a gente está saudável, a gente tem trabalho, talvez a gente ganhe bem, talvez não ganhe tão bem assim, mas ganhamos alguma coisa, né? Ainda assim, estamos em busca de querer algo mais. Então, esse estado de insatisfação, que vem de um anseio de poder aproveitar de todas as possibilidades que a vida nos oferece, também de uma forma mais expandida, né? Quando vivemos em estados inferiores de consciência, ou quando vivemos num estado que nosso querido Avatar Bhagavan dizia, nós não vivemos, né? Nós meramente sobrevivemos. E raramente estamos em condições de sair do estado de sobrevivência, né? Ou seja, cuidando apenas do básico, né? Para seguir um dia após o outro, e buscamos por uma vida que nos permita a transcendência ou a realização em dimensões mais elevadas da nossa vida. Então, eu estou incluindo aqui no 1º de maio esse anseio, né? Eu sei que quem está participando do encontro assim, como esse aqui, de um satsang, né? Como vocês sabem, eu estou sempre explicando o que é um satsang no começo.
essa necessidade de encontrar respostas, de encontrar possibilidades, de encontrar aberturas. Quando um grupo de pessoas se reúne, né, com esse mesmo fim, com esse mesmo propósito, alguma coisa acontece, uma manifestação acontece. Então, no encontro assim, sempre algo se manifesta. E gratidão pelas presenças, né? Então, lembrando mais uma vez, o encontro é feito de presenças, mais do que de ausências, né? Por isso que ele é um encontro. É um satsang e é um encontro. Porque ele nos permite explorar coisas que normalmente nós não conseguiríamos estar explorando de uma forma tão verdadeira, tão inteira, sozinhos, né? Então, o encontro ele permite essa multiplicidade de presenças reunidas com um propósito único, ainda que sejam anseios pessoais, individuais. Como sabem, fazemos o encontro por meio de perguntas e respostas. Eu já estou abrindo aqui a possibilidade de vocês estarem colocando suas perguntas. Pode fazê-lo a partir de já, tá bem? Todas as perguntas são sempre um pretexto, né, para a gente explorar alguma coisa nova. Dependente da pergunta que vier você fazer, se você acha ali muito inteligente ou se você acha uma pergunta mais boba, né, toda pergunta, da forma que vier, questionamento que vier, é sempre bem-vindo, né? E a gente usa isso mesmo como um portal para acessar outras dimensões que muitas vezes o questionamento abre. Tá bom? Então fique à vontade. Eu gostaria de estar falando menos aqui na introdução do encontro e para dar mais tempo de responder as perguntas, porque eu sei que às vezes demora um pouquinho para a gente esquentar, né? Mas as pessoas têm colocado perguntas no final do encontro, quando eu já não tenho mais condições de estar me aprofundando nas respostas. Então, assim que vier alguma coisa, coloca, tá bem? Por mais simples que seja, para a gente já ir se direcionando para algo mais legal, né? Eu estou fazendo encontro num 1º de maio. Eu sei que muita gente está viajando, né? Que tem menos gente, mas lembro que esses encontros são editados, são gravados, são postados no YouTube, são postados no blog, e o legal é que mais gente acaba desfrutando das coisas que a gente coloca aqui, né? Então, mesmo que não sejamos em muitos, né, depois vem, né? Depois vem mais gente assistir, vem mais gente se beneficiar do que a gente coloca aqui. Eu sempre lembro disso, para a gente não considerar o encontro como uma reuniãozinha íntima, né, de pessoas que talvez nem se conheçam, mas que têm algo em comum. O formato é esse mesmo, mas eu lembro que tudo que a gente faz aqui vai para mais gente, né, e isso é o que me motiva a fazer o encontro qualquer dia, sendo feriado, com pessoas viajando, enfim, né, desfrutando do relaxamento de uma outra forma, ou ainda na estrada, ou já descansando. Então é isso, né? Começar pela pergunta aqui do Leonardo. Leonardo Brandão, como podemos viver uma vida leve? Identificando por que a nossa vida está pesada, né, Leonardo? Porque o que torna a nossa vida pesada é como a gente se posiciona diante das situações que a vida nos traz. E a vida nos traz as situações que também refletem, espelham o estado em que nós nos encontramos internamente.
Essa é uma dinâmica da natureza, né? Não sou eu que estou inventando isso, né? Então a vida sempre vai te trazer, vai te refletir o jeito que você está. Se você quer viver uma vida mais leve, você vai ter que trabalhar no sentido de se tornar uma pessoa mais leve. Não tem escapatória, tá? Não tem escapatória. Você pode se esforçar por tornar situações externas mais leves. Se isso tornar você uma pessoa mais leve, em breve, né, em curto prazo, as coisas mudam. Muita gente vai por essa via. No entanto, talvez seja mais sábio, seja mais inteligente, você sabendo do que eu acabei de dizer aqui, né, concordando ou não, não importa, mas pelo menos sabendo, né, se você se voltar a explorar internamente o que pesa dentro de você, né, em todos os sentidos, né, e você trabalhar no sentido de encontrar a liberação dessas coisas que pesam, nós aqui, Leonardo, chamamos essas coisas de cargas. Todos nós carregamos cargas. As cargas, elas muitas vezes já são colocadas, ou nós as colocamos sobre os nossos próprios ombros, quando somos crianças. Porque temos inúmeras situações com as quais não sabemos lidar. E as experiências de vida, especialmente nessa primeira fase, né, na primeira infância, permanecem incompletas, especialmente no sentido emocional, né, quando você não pode dizer o que você pensa, quando você não pode fazer o que você precisa fazer, quando você não é atendido nas suas necessidades emocionais, quando você, né, de alguma forma, cerceado, limitado, né, injustamente, por meio de castigos, por meio de repressões das mais diversas. Muitas vezes você vai se desenvolver como uma pessoa que carrega inúmeros pesos dentro de si. E o que a vida vai trazer para você são pesos também. Como eu já disse, uma coisa espelha, reflete a outra. Então, para que a vida deixe de trazer situações tão desconfortáveis e tão pesadas para você, é necessário um trabalho que a gente costuma chamar de processo de identificação dessas cargas, né? Que você começar a identificá-las já é um grande passo. Normalmente vivemos uma vida inteira inconscientes das cargas que estão presentes, né? É como uma mochila cheia de pedra, né? E cada situação nova que a vida te traz, com a qual você não lida porque não sabe como lidar, mais uma pedra é colocada na sua mochila, né? E a vida vai ficando pesada, né? Não é apenas pelos fatores externos, é porque eles vão surgindo como uma forma da consciência superior, expressar para você que há necessidade de você liberar as cargas que você carrega. Por exemplo, né, o nosso corpo, ele foi projetado, né, por uma engenharia divina incrível, incrível, né, uma inteligência superior muito superior a qualquer coisa que a gente possa imaginar. E nós somos todos dotados de um sistema nervoso extremamente sensível, né? Então basta um pequeno cisco nos olhos, né? Ou um pequeno espinho que você eventualmente pisou, né? E você vê que o corpo inteiro responde àquela situação, né? Enquanto você não remover o espinho, enquanto você não tirar o cisco dos olhos, você não sossega, né? No entanto, como é que você sabe que tem um espinho no pé, ou um cisco nos olhos, né? Porque o teu sistema nervoso te comunica isso por meio, né, da sua sensibilidade. Então a informação é enviada imediatamente para o cérebro e você é levado a tomar uma atitude, né? Agora imagina você jamais poder tirar o cisco dos olhos, né? E jamais poder tirar um espinho dos pés, e novos espinhos vão entrando no seu pé, e mais ciscos vão entrando nos olhos, né? É assim que a gente vive, né? Estou usando uma metáfora meio radical, mas é mais ou menos assim que a gente vive. Então, como é que você vai viver bem? Se você está num estado de desconforto tão grande, né, tudo que está em volta de você vai voltar para você, vai refletir esse seu estado, porque você vai ser uma pessoa que
que está agindo, sentindo, enxergando, fazendo coisas sempre a partir de um desconforto interno muito grande, né? Então, para a vida se tornar mais leve, você vai ser sempre convidado a remover, né, as cargas que você carrega. Isso é uma, digamos assim, é uma verdade absoluta isso que eu estou dizendo, né? Não é discutível, né? No momento que você começa a trabalhar no sentido de se conscientizar, né, de todas as coisas que você tem dentro de você que não estão legais, né? Algumas você já sabe, porque são óbvias, né? Você convive com elas há muito tempo. Outras não são tão óbvias assim. Você acha que você está muito bem, porque você vem tocando a vida desse jeito. No entanto, você não está, né? Você está infeliz. Você está infeliz. Você está contraído. Você está sem alegria na sua vida. Você está fazendo as coisas porque tem que fazer e desprovido de prazer, né? O que vai acontecer é que o mundo vai te mostrar isso o tempo todo, né? É um processo até, de certa forma, cumulativo. E todos nós estamos vivendo dentro dessa mesma condição. É uma condição humana. Não é uma coisa só sua, Leonardo, né? Todos nós, inclusive eu, vivemos isso. Vivemos com isso, né? Na medida que a gente vai ficando mais vamos dizer assim, consciente, né, dessa condição, ao invés de a gente estar apontando o dedo para o que está fora, dizer que está tudo errado, né? É o governo, é o Trump, é os Estados Unidos, é a globalização, é isso, aquilo, outro. Não, né? Parar de apontar o dedo para fatores externos, sejam lá quais forem, né? E começar a se interessar por aquilo que você já vem carregando há tanto tempo dentro de você. Uma vez que isso comece a ser feito, né, por meio de processos ou por meio de outras formas, né, a Diksha naturalmente vai te encaminhar para isso, porque ela atua dessa forma no teu sistema, né? Você vai ver que você vai começar a sair do que nós chamamos também de estado de conflito. Você começa a ser liberado do estado de conflito e começa a encontrar o estado de unidade. Quando isso começar a acontecer, isso não é utopia, né? Isso é uma realização bem concreta, né? É algo que muita gente está vivendo, muita gente está encontrando. Você vai ver que as situações externas simplesmente se aquietam, né? Você vai começar a encontrar e viver em estados de alegria. E alegria atrai alegria. Alegria atrai alegria. Alegria traz abundância. Alegria traz prosperidade. E alegria traz saúde e tantas outras coisas. Então, o seu encaminhamento, ele só pode ocorrer para tornar a sua vida mais leve por uma mudança de postura mesmo, né? Porque você aprendeu que você tem que apontar o dedo para os outros, né? Para situações, a acusar, né? A culpar os outros, a culpar e a culpar. Muitas vezes a gente já começa até culpando os próprios pais, né? Que nos deram tudo, no entanto a gente queria uma vida diferente, então a gente aponta o dedo para os pais também, como se eles fossem responsáveis pela nossa infelicidade. Então é um universo muito grande, né? De coisas a serem identificadas internamente, que são pesadas, que estão pesando na gente. Uma vez que você começa a trabalhar, como eu já disse, com a intenção de liberar estas coisas, você vai ver que a vida vai começar a te trazer leveza. Muita leveza mesmo. Você vai ficar menos doente, vai chegar um ponto que nem doente mais você fica, né? Você vai se tornar mais próspero, você vai viver em mais abundância e você vai se tornar mais capaz de ajudar outras pessoas. Aí a vida fica ainda mais leve ainda, né? Então é um propósito de vida, né? É uma decisão interna que precisa ser tomada. Tá bom, Leonardo? Olá, Francisco. Como manter a nossa aura protegida e como estar atento para ouvir claramente a nossa intuição? Francisco, a aura não precisa ficar protegida, né? A aura ela faz parte do seu corpo energético e ela foi criada de tal forma a existir independente de você ter que se preocupar com isso, né? A aura é um corpo energético, né? Desculpa,
faz parte do seu corpo energético. É isso que é a aura. Então, você quer manter sua aura mais, vamos dizer assim, mais luminosa, né? mais brilhante, né? Você vai ter que também identificar o que faz com que ela assim não esteja. Então, eu posso te dar algumas orientações, algumas indicações, né? Então, todo o nosso corpo energético, ele corresponde ao que se passa no corpo físico, né? Ao que se passa no corpo emocional, ao que se passa no corpo mental e ao que se passa em outros corpos, porque nós temos vários, né? Nossa aura não é uma coisa só, nossa aura é composta de várias camadas e cada uma delas é afetada por um estado no qual nos encontramos, né? Se você come muita besteira, né, tem uma alimentação extremamente industrializada, né, e não vou nem citar o quê, né, mas se você tem uma alimentação que foge à natureza do o seu corpo físico, né, o seu corpo mais denso, que faz parte da aura também, ele vai ficar mais pesado, né, e os outros corpos vão ser afetados. Então, primeira coisa que você tem que fazer, né, para manter a sua energia num bom estado, né, é cuidar do seu corpo físico mesmo, né, mantê-lo ativo, respirar bem, se alimentar bem, né, se manter em movimento, não se estressar, dormir bem, tomar água, né, se divertir, né, encontrar formas de manter o corpo ativamente em boas condições e também em condições de relaxar, né? As duas coisas são necessárias. Enfim, eu sei que eu estou falando uma coisa meio óbvia, né? Com certeza você já sabe disso, né? Todo mundo já sabe disso. É só uma lembrança, né? Se quer que a sua aura fique bem, comece pelo corpo, né? Inclua o corpo, né? Comece cuidando do corpo. Faz alguma atividade diária, vai fazer yoga, vai fazer natação, vai correr, vai fazer caminhada, vai dançar, vai fazer qualquer coisa, né, que mantenha o seu corpo num bom estado, né? Com certeza a sua aura vai se beneficiar disso, né? A segunda coisa é mais ou menos o que eu respondi aqui, né, pro Leonardo, né? Você vai cuidar das suas emoções, né? Porque emoção ruim, né, se você estiver continuamente, né, visitando ou expressando estados de conflito, você nunca está bem, está sempre de mau humor, está sempre irritado, está sempre de saco cheio, né? Mas você quer ter uma aura limpa? Como assim, né? Então, para que você mantenha o seu corpo emocional, né, também num bom estado, você vai ter que trabalhar no sentido de liberar aquilo que impede você de estar mais constantemente em estado. A alegria, ela por si mesma, pela sua própria natureza, vai trazer luz, né? A alegria é uma coisa luminosa, né? Eu não estou falando da alegria oposta à tristeza. Não, a tristeza está inclusa, né? Se você se permitir sentir tristeza, você vai continuar mantendo a luz no seu corpo emocional, né? Então, eu estou falando de você viver num bom estado, né? Num bom estado, de alegria incondicional. Uma alegria que independe de estar ou não acontecendo ou deixando de acontecer alguma coisa. Porque a alegria condicional é aquela que quando o teu time ganha, você acha ótimo. Quando o teu time perde, você quer, né, bater em um monte de gente, né, entra num mau humor terrível, né, ou entra em depressão. Não, essa é uma alegria condicional. O que eu estou falando é alegria incondicional. É um estado onde você vive com o que a vida te traz, abraçando, acolhendo, incluindo todas as situações de uma forma, né, uma forma inteira, sem rejeitar coisa alguma. Aí daí floresce um estado de alegria, né? É uma forma de você viver que vai se refletir na sua aura, né? Não tem como, né? Mesma coisa com o seu estado mental, né, que é uma outra camada da aura, né? A mente ela é uma coisa maravilhosa quando ela está a serviço da criatividade, né? Quando você faz bom e criativo uso da sua inteligência, né? Quando você está em estados mentais
que nada mais são do que um vicioso, né, movimento de sustentação de estados de conflito e de sustentação do ego, né, a sua aura vai refletir isso também, né, porque você vai estar vibrando o tempo todo um estado de conflito mental. E né, adicionando aí uma última camada, né, o seu corpo espiritual ele vai se beneficiar da sua conexão com o divino. Então, muitas vezes você tá vivendo bem, você está legal, mas você acha né, que é você, né, que você existe como pessoa, que você é você e pronto, né, sem se dar conta de que você faz parte de algo maior, né, sem se dar conta de que você é uma molécula, né, dentro de um sistema que você não consegue dimensionar o tamanho. E como tal, né, se sente e se percebe como alguém que está separado do divino. Quando esse estado muda, né, quando a sua conexão e o seu estado de consciência evolui a ponto de você se dar conta disso que eu estou falando aqui, né, você se torna uma pessoa absolutamente luminosa. Então, a questão aqui não é a aura, né? A aura só vai mostrar que flor você é. Se você é uma flor que floresceu ou se você é uma semente aí que está apodrecendo debaixo da terra, né? A responsabilidade pelo florescimento inclui inúmeros fatores, né? Então você tem que cuidar do seu, né, do seu processo de desenvolvimento, do seu processo de florescimento, fazer de tudo, né, para se tornar aquilo para o qual originalmente você existe, né? Respeitando a sua natureza, respeitando essencialmente quem você é. Lembrando que você faz parte de algo, que você não está só e você não está separado de coisa alguma. Então, o foco não está na aura, né? A aura é parte do seu corpo, mas ela pode te sinalizar algumas coisas, né? Não é necessário você proteger a sua aura, né? Pelo contrário, a aura ela nem te pertence, né? E ela se interconecta e se interrelaciona com as auras de todas as coisas, né? Porque não é só gente que tem aura não, bicho também tem aura, árvore, planta também tem aura e por aí vai, né? Então nós somos um complexo sistema energético que se interrelaciona uns com os outros, né? Então, na medida que você começa a brilhar, outras auras, né, vão retroalimentar, vão se reenergizar com você também, né? É um processo aí que é mais complexo, né? Mas é dessa forma que acontece, tá bom? O importante é você cuidar daquilo que você pode ainda fazer, né, para se tornar, assim como respondi anteriormente aqui para o Leonardo, né, o que você pode fazer para crescer, né? O que você pode fazer para crescer? Quais são as áreas da sua vida que estão precisando de cuidado? Quais são os aspectos da sua vida que estão negligenciados, né? É o seu corpo físico? São suas emoções? Como é que você está emocionalmente, né? Como é que estão os seus relacionamentos? Você está bem com as pessoas? Você está bem com você mesmo? Você está bem com as coisas que você faz? Você está bem com o seu corpo? Você está bem com todo mundo? Você só está bem? Então não se preocupe com a sua aura. Agora, se essas perguntas que eu estou fazendo, né, você não souber responder, se não, eu estou bem, mas olha, tem um monte de gente aí, puxa, né, eu, né, não gosto de tantas coisas, não gosto de tanta gente, só de eu ficar perto eu fico, né, eu entro em conflito, eu entro, né, com sentimentos ruins, eu sou tomado por emoções negativas. Então você já tem um direcionamento aí para cuidar da sua aura, né? Tá bom? E a sua pergunta tem uma segunda parte, né, Francisco? Que é como ouvir claramente o que fazer para ouvir claramente a nossa intuição. Intuição, a gente não ouve exatamente, né? Não é exatamente uma coisa que envolva ouvir.
Intuição a gente segue. E para você seguir a sua intuição, você tem que estar centrado no seu coração. Esse é o requisito, né? A intuição, ela não pertence à mente. Então, quando você coloca todos os seus esforços, né, para desenvolver a sua mente e quer se tornar uma pessoa mais intuitiva, você não vai conseguir. A intuição, ela é uma condição natural de alguém que fez a transição da mente para o coração. Transição é uma qualidade do coração. A intuição é uma qualidade do coração. Então, quanto mais centrado no coração você tiver, porque o coração, vamos entender, ele não é dual, ele não é dúbio, ele não tem o sim e o não, ele não tem os dois lados de uma coisa. O coração, ele é assertivo, ele é bem diretamente direcionado, ele não está em conflito. A mente sempre está em conflito, a mente está sempre tendo que gerenciar duas ou mais possibilidades de alguma coisa. Então se isso, então aquilo, mas se isso, então aquilo outro, então isso, então aquilo, então isso, então aquilo outro, né? Está sempre no processo de conflito, está sempre dentro de um processo de raciocínio lógico, né? Se isso, então aquilo, então isso, né? Então, como é que você vai ser intuitivo se você está sendo movido por esse tipo de condição mental governando todas as suas ações? Não vai conseguir, né? Por isso que eu digo, a única forma de você ouvir, né, ou seguir com a sua intuição é saindo, né, ou trabalhando no sentido de se mover mais com o coração, né? Não é que você precise apagar a mente, não, você vai usar a mente naquilo que ela é brilhante, naquilo que ela é necessária, né? Quanto mais no coração você viver, né, mais inteligente você fica, porque a sua mente fica menos sobrecarregada para lidar com coisas que ela não é capaz de lidar. A mente, ela é incrível, mas ela foi feita para certas coisas, né? Não foi feita para tudo. No entanto, estamos acostumados a acreditar a nossa mente todas as decisões, todas as soluções, todos os direcionamentos que a gente toma na vida, né? E a mente não foi dotada da capacidade de fazê-lo. No entanto, a gente acha que sim. Afinal de contas, somos inteligentes, né? Bem informados, né? Sabemos muitas coisas, somos capazes de discernimento ou de pesar os prós e os contras de tudo, né? E a gente acredita que fazendo esse tipo de coisa, inteligentemente estaremos tomando decisões mais acertadas. Só que não é bem assim, né? Essas decisões acertadas, elas vão ser de curta duração, né? Elas vão ser sempre temporárias, para que você possa seguir, né, adiante de uma forma mais, digamos assim, completa, mais satisfatória, mais inteira, que te traga resultados, né, melhores na vida. Você vai ter que aprender a deixar a mente de lado e se mover com o coração. Só que você não sabe, talvez hoje, como conseguir isso, né? Como é que eu vou fazer? Então, onde é que fica o tal do coração, né? Como é que eu vou, né? Se você estava presente, né, na última Oneness Meditation, eu acho que você estava, né? Que eu falei um pouco a esse respeito e também fiz uma prática antes da ON, no sentido de trazer as pessoas para o coração. Às vezes são coisas muito simples, né, que a gente pode fazer. Outras vezes a gente vai começar a se colocar numa, vamos assim, numa postura mais meditativa, no sentido de observar a mente, né? Existem técnicas de meditações, como a Vipassana, por exemplo, que são muito úteis para isso, né? Porque você vai ficar observando a sua respiração, ou vai observar o seu caminhar, né? Passo a passo, bem lento, né? Ou se sentar diante de uma parede branca por 1 hora, né? Você vai ver como seus pensamentos vão ficar ensandecidos, né? De repente você vê que você pode observá-los e que você não é isto que pensa. O pensamento ele acontece e você é capaz de observá-lo. Naturalmente você vai se encaminhar para um estado de centramento no seu coração.
E eu lembro, mais uma vez, né, que a Diksha é um meio, porque ela vai te promover, ela vai promover em você mudanças de funcionamento do seu cérebro. E as coisas vão ficar um pouco diferentes. Por quê? Porque você vai começar a perceber as coisas de uma forma diferente. É uma questão de percepção, como eu já havia comentado aqui, né? Então, é um processo de crescimento espiritual, né? Mover-se da mente para o coração é o mais importante processo de crescimento espiritual. E uma vez que você se encontra em casa, né, se encontra no coração, a sua intuição vai estar te guiando o tempo todo. Tá bom? Nós comumente nos sentimos mais em casa na mente, né? E também talvez tenhamos aprendido que quando alguém fala que é necessário estar mais presente no coração, nós vamos nos tornar pessoas meio emotivas, né? Meio, né, incapazes de ter lucidez, né? Que associamos o coração a estados emocionais instáveis. Essa é uma crença que a gente tem, né? O coração é um lugar, né, a pessoa que está no coração é uma pessoa meio boba, né? Chora à toa, né? Chora por tudo, né? E não consegue tomar uma decisão mais radical, não consegue ver as coisas com mais clareza, porque está sempre fortemente emocionada com todas as coisas, logo não tem credibilidade, né? Eu atendi como terapeuta uma pessoa uns anos atrás, um tempo atrás, que veio fazer terapia comigo porque ela chorava no trabalho, né? E ela não queria ser vista como uma pessoa burra, e ela não queria ser vista como uma pessoa que tenha sangue frio para lidar né, com necessidade de tomar, né, decisões complexas. E foi muito bonito o trabalho, porque quando ela entendeu isso que a gente acabou de comentar aqui, a vida dela foi transformada de uma forma incrível, né? Aliás, isso aconteceu com mais de uma pessoa. A segunda pessoa com quem eu trabalhei essa questão foi uma pessoa que era terapeuta. E ela estava num estado muito ruim, uma psicóloga bastante conhecida, muito competente. E ela estava com uma cliente esperando ela na sala, né, de estar e de espera, e ela não estava em condições de atendê-la, porque ela estava totalmente tomada pelo choro, né? E ela estava comigo, eu estava fazendo um trabalho com ela, né? E eu falei, aí, não, ela me telefonou. Eu falei, por que você não experimenta, né? Vê o que acontece se você recebe, né, a sua paciente nesse estado mesmo, né? E se torna mais vulnerável, né? Veja o que acontece, né? E ela correu o risco e ela fez isso, né? Você foi uma das sessões mais incríveis que ela teve com o paciente dela, porque a paciente sentiu que ela era a gente, né? E que as duas tiveram um contato, né, de coração tão forte que muitas coisas foram curadas aí, independente de ser um trabalho tecnicamente terapêutico, né? Então, estou citando isso como um exemplo porque a gente não acredita, né, ao coração esta inteligência, né? A gente acha que a inteligência vem de processos racionais, né? Não estou dizendo que não tenha, né? Mas existem outros níveis de inteligência superiores que só são possíveis quando a gente está centrado no coração. E as coisas começam a acontecer de uma forma que muita gente chama de milagre, né? Parece que se torna milagroso porque não tem explicação, né? Foge à racionalidade, foge à lógica. Então, para se tornar uma pessoa mais intuitiva, ou tornar-se uma pessoa mais intuitiva, melhor dizendo, é também uma qualidade que nasce no momento em que você se desenvolve espiritualmente, né? E isso é uma coisa que você não inventa, não decide, né? Não é uma decisão interna que você toma. É um acontecimento na sua vida. Você se toca, né? Que você está resistindo a alguma coisa e se fechando, né? E se mantendo energeticamente protegido de algo que pode ajudar você, na verdade, a encontrar a liberdade que você tanto anseia, não é? Oi, Francisco.
Mais a pergunta: como ajudar as pessoas, mas não nos deixar ser influenciados ou dominados pelos problemas delas? Francisco, melhor não querer ajudar, viu? Porque você não pode estar separado daquele que você sente necessidade de ajudar. A conexão, ela é a base. Senão você pode fingir que está ajudando, né? Você pode falar coisas legais, dar altos conselhos, né? Servir de apoio, prestar uma grana, né? Você pode fazer um monte de coisa, mas o resultado disso vai ser ínfimo, vai ser muito pequeno, né? Então, não é, assim como é necessário você proteger sua aura, também não é necessário você se proteger de coisa alguma, na verdade, né? O segredo aqui, Francisco, é você andar desprotegido, viu? Você está muito preocupado com a proteção, né? Em se manter resguardado, em se manter protegido, em proteger sua aura, em se proteger de pessoas, em proteger de situações, né? Se eu for identificar, né, o que você está, de certa forma, mostrando, é muito medo, né? Está com medo de quê? Né? Está com medo de quê? Então, uma vez que você está centrado em si mesmo, uma vez que você está conectado com a fonte maior, né, você está protegido, né, e você vai ser capaz de ajudar os outros, porque você vai estar disponível a interagir com qualquer pessoa. Está com medo de ser influenciado em quê? Né? Então, uma pessoa que esteja no estado negativo, se você estiver bem, ela que vai ser influenciada pelo seu bom estado, e não o contrário. Né? Você só pode ser influenciado por uma pessoa negativa se você estiver igualzinho a ela. Aí ela vai servir como um espelho para você também. Né? Porque vai ser tão difícil você estar junto com uma pessoa negativa. Por quê? Porque você está do mesmo jeito que ela. Né? Só que você não sabia. Né? Era um processo que não estava claro para você. Você só está se sentindo mal. Né? Quando você de fato está bem, né? Como eu falei antes, procure trabalhar no seu bem-estar. Né? Identifica o que se passa dentro de você. Aí, meu amigo, com quem você tiver, você estará criando uma boa influência que vem de você para o outro, né? E não uma má influência que vem do outro para você. Né? A condição, ela se inverte. Você é que vai estar ajudando de fato alguém porque você não está sendo correspondido na condição difícil do outro. No entanto, como já vinha falando aqui, o coração ele faz parte disso. Né? E ninguém está separado, como eu também já comentei aqui hoje. Né? Ninguém está separado. Não há alguma coisa que esteja acontecendo com uma outra pessoa que não esteja acontecendo em você também. Né? Eu usei a metáfora, né, do espinho no pé. Né? Qualquer pessoa faz parte do seu corpo. Né? O que está doendo, né? Digamos assim, que outra pessoa seja o dedo do seu pé. Né? Está doendo nela, está doendo em você. Né? Tá doendo em você, está doendo nela. Está doendo em você, está doendo na humanidade toda. Está doendo em você, está doendo em Deus. Né? Então, vai se proteger de quem? De si mesmo? Né? Em última instância, a pergunta que eu estou fazendo é essa. Você quer ajudar alguém? Ajude-a. Né? Mas saiba que você está na mesma condição. Está no mesmo lugar. Está passando pelas mesmas dificuldades. Aí sim você vai ter condições de ajudar. Porque senão você vira só um ajudador, né? Profissional. Como existem muitos por aí, né? Médicos, engenheiros, enfermeiros, advogados, enfim, pessoas que trabalham no sentido de ajudar outras. Né? Bombeiro. Né? Hoje estamos assistindo aí a um incêndio grave aqui em São Paulo, né? Desde de manhã, pessoas, né, que morreram, pessoas que perderam suas casas, pessoas que perderam a possibilidade de morar em algum lugar, que estão sentadas na rua e perderam amigos. Né? Tá aí nos jornais. Né? E aí, como não ser afetado? Né? Eu não sei como ajudar essas pessoas diretamente, né? Mas eu vou né, me colocar no sentido de ser solidário na dor, né? E de fazer minhas preces aqui com a intenção de que elas sejam liberadas de todo o sofrimento. Agora, eu não posso dizer aqui que eu não sou afetado pelo sofrimento delas. Claro que sou.
você também é, somos todos, né? E a gente não pode ter medo disso, né? Somos todos influenciados pelo sofrimento que acontece com todos os seres humanos. Não só os seres humanos, né? Estou incluindo a natureza inteira. Uma árvore que é cortada, né? Uma criança que não está comendo, né? Que está doente. Não é só no Brasil não, é em qualquer lugar. Você é afetado. Você é afetado. E não tem como você se proteger dessas coisas. E não é necessário que você se proteja, né? Pelo contrário, quer crescer como pessoa, permaneça e mantenha-se absolutamente vulnerável. Completamente vulnerável. Pare de querer se proteger tanto, né? Aí você vai ser ajudado também. Tá bom? Oi, Larissa. Amaral de Andrade. Setu, como podemos nos proteger da energia e vibração negativa de outra... Puxa, acabei de responder, né, Larissa? Nem li tua pergunta. Porque essas energias às vezes nos atingem, às vezes não. Nossa, eu acabei de dar toda essa resposta aqui ao Francisco, né? Eu não sei se faltou eu dizer mais alguma coisa, não é, Larissa? Mas a resposta que eu dei para ele se encaixa perfeitamente na sua pergunta, tá bom? Não é necessário se proteger. Você está se protegendo do quê? Está se protegendo de quem? Né? Por que você tende, ou por que tendemos a separar as coisas, né, como pessoas do bem, pessoas do mal, né? Por que essa necessidade de demonizar pessoas e de buscar, né, evitá-las, como se nós fôssemos diferentes, fôssemos superiores, fôssemos isentos da negatividade? Então, a melhor maneira da gente se proteger da negatividade que supostamente vem do outro é a gente reconhecer a nossa própria, né? Uma vez que você está ciente, né, daquilo que você carrega como sombra dentro de si mesma, dentro de si mesmo, né? Estou falando para todos. Na medida que estamos cientes disso que a gente carrega, bem cientes mesmo, né? Com muita integridade. Integridade é a chave, né? Se você tiver integridade, ou seja, você reconhece, né, que isso que você está vendo no outro, que é negativo, é teu também, por isso que você consegue vê-lo, né? Você consegue ver no outro aquilo que você é. Você só pode reconhecer no outro aquilo que você conhece. Então, quando olhamos para a negatividade que está presente ou manifesta na outra pessoa, temos que ter consciência de que isso que nós estamos vendo nada mais é do que uma manifestação de algo que a gente carrega também. Quando isso se torna um estado comum, no sentido de, né, comumente você está olhando para as pessoas e para as coisas, sabendo que aquilo que de negativo está no outro é seu, né, e você se abraça, né, com toda a negatividade que está presente em você, você vai encontrar a liberação. Essa é a chave para a liberação. Essas forças, assim chamadas negativas, que se encontram, né, dentro de você, dentro de todos nós, de alguma forma, em uns mais e em outros menos, elas só estão presentes enquanto elas são inconscientes. Elas não podem sobreviver, não podem se manifestar na consciência, né, no sentido de consciência da mente, né? Então, tudo aquilo que você identifica, tudo aquilo que você realiza, tudo aquilo que você vasculha, explora internamente, descobre, né? Percebe, uau, né? Eu tenho tudo isso dentro de mim, quanta coisa ruim, quanta coisa feia, quanta coisa escura, quanta coisa negativa, né? Uau, né? Vou trabalhar, né, para encontrar uma liberação desses aspectos em mim mesma, né? Você vai ver que você vai se deparar cada vez menos com esse tipo de condição em outras pessoas. Porque, como eu já disse logo no início do encontro, elas vão refletir outras coisas suas e não mais a sua negatividade, né? Então, quando a gente fala em proteção, como eu acabei de dizer, a proteção é desnecessária, né? É importante estarmos, sim, vulneráveis, no sentido de estarmos transparentes, no sentido de nos assumirmos para deixar, permitir o acesso, né, a níveis mais elevados de consciência. Senão a gente fica sempre no mesmo lugar,
né? É como se fosse uma espécie de pântano mesmo, né? E a gente está sempre apontando, se protegendo dos outros, como se nós fôssemos muito diferentes. Uma vez que você identifica, né, quem você é e onde você está, né, com muita integridade, sem contar mentirinhas para si mesma, né, sem contar mentirinhas, sem contar histórias, sem ficar inventando personagens incríveis que você imagina que tenha sido a vida passada, né, que agora você age dessa forma, né, afinal de contas você é uma pessoa tão espiritual, isso, aquilo, outro. Né. Parar de fazer esse tipo de coisa, né, mais facilmente você vai se sentir protegida, né, naturalmente, não no sentido de escudo, né, mas é que essas coisas não virão mais a você. Né? Você começa a vibrar numa outra frequência, né, simplesmente, né, ou quando vem alguma coisa assim a você, a pessoa vem ou a situação vem para que você a transforme, para que você a ajude, né, a encontrar o encaminhamento de todas as liberações que são necessárias acontecer. Né? E aí tudo muda de figura, né? Tudo muda de figura, completamente. Tá bom? Ô Leonardo, tu pode falar um pouquinho sobre o mês do Mula Mantra? Sim. Hoje, 1º de maio, estamos começando uma. A gente chama isso de prática espiritual, ou de sadhana. E uma sadhana, ela pode ser feita no nível pessoal, ou pode ser feita em grupo. Então, quando nos é proposto fazemos algo em grupo, e o grupo aqui, eu não estou falando grupinho de brasileiro, não. Eu estou falando de grupo de milhões de pessoas espalhadas pelo mundo. Né? É uma coisa muito forte mesmo. O mesmo Mula Mantra, ele é uma possibilidade da gente participar de um movimento energético muito forte. O que é o Mula Mantra? Para quem não conhece, o Mula Mantra é um mantra que acompanha, né, a Diksha. Quem já participou ou participa das sessões de Diksha ouve regularmente o Mula Mantra. Né? Quem é doador de Diksha faz uso desse mantra para invocar a presença antes de fazer a transmissão da Diksha. A gente aprende esse mantra para isso, né? Porque quando a gente vai transmitir a Diksha, lembro que a Diksha não nos pertence, né? Não é uma coisa que a gente tira do bolso, né, e vai dar para o outro. Não. Né? Nós somos canais dessa energia. Agora somos canais, não somos detentores da energia. Então o Mula Mantra, ele é o meio pelo qual os doadores de Diksha acessam a fonte primeira. Por isso que a gente canta o Mula Mantra, né, para acessar a fonte e para daí então, por meio de uma invocação, passar energia, né, transferir energia, doar energia para uma outra pessoa que veio e está presente ali para recebê-la. Então o processo de transmissão, de transferência de Diksha, ele faz uso do também para você alinhar uma intenção, né? Porque muitas vezes você tá perdidão, né? Tá confuso, e não sabe muito bem o que fazer na sua vida, como sair de uma situação, para onde ir, que decisão tomar, tem tantas possibilidades, né? Quando você canta o Mula Mantra com a intenção de encontrar um centramento, um direcionamento para a sua vida, você é imediatamente atendido, né? Então, fazemos uso do Mula Mantra não só quando damos Diksha, mas também em outras situações em que é necessário invocar a presença para intervir numa situação com a qual a gente não está sabendo lidar. E somos prontamente respondidos e somos prontamente atendidos. Então, no nível pessoal, o Mula Mantra também funciona dessa forma, né? Só para introduzir o assunto. Agora, imagina se você tem 1 milhão de pessoas ao mesmo tempo ou no mesmo dia e durante um mês cantando 3 vezes ao dia, né? 108 vezes o Mula Mantra. 108 vezes, né?
gera-se um campo de consciência de simultâneo muito grande, muito grande. Não digo simultâneo porque talvez não façamos o mesmo horário, necessariamente, né? Mas dentro de um período de 24 horas, né? Porque tem os fusos horários, tem uma pessoa aqui, tem a mesma outra pessoa na China, já é de manhã lá, né? Tem outra pessoa na Austrália, que já é de manhã, e tem outra pessoa nos Estados Unidos, que é umas horinhas para frente, outro lugar umas horinhas para trás, né? Na Europa para frente, nos Estados Unidos para trás, e assim por diante. Então, se a gente observar os fusos horários, praticamente durante as 24 horas de um dia, em algum lugar do planeta tem um grupo de pessoas invocando a presença, né? E isso traz um benefício enorme, porque gera uma possibilidade de realização de anseios coletivos muito grandes, né? E eu recebi há pouco aqui uma mensagem de uma pessoa que está sempre focada em desastres naturais. Acho que ele mora no Havaí, né? E vira e mexe, ele sempre que tem um desastre natural, ele pede socorro no Facebook, né? Ele tem os grupos aí de doadores de Diksha e tal, e ele pede então Diksha para lidar com um furacão que passou, não sei se foi em Houston, em alguma cidade aí, que eu acho que não é costeira não, dos Estados Unidos, e saiu derrubando, né, esses furacões aí que entram derrubando casa, jogando tudo para cima e derrubando tudo e etc. Né? É sempre uma tragédia, sempre prejudica a vida de muitas pessoas. São fenômenos naturais bastante frequentes, né? E às vezes é possível fazer com que eles é possível sim você fazer um furacão mudar a sua direção, né? Ou ter o seu movimento enfraquecido por uma prece coletiva feita por muita gente ao mesmo tempo, né? A natureza ela responde aos anseios que nós coletivamente, nós seres humanos coletivamente expressamos, né? Então é possível parar a radiação, né? É possível acalmar um vulcão, é possível fazer com que um sismo, né, um terremoto seja mais leve, né, não afete tantas áreas habitáveis, esse tipo de coisa. Então, vira e mexe a gente faz, né? Como a gente não tem capacidade de prever esses fenômenos, né, a gente faz algo depois para que as pessoas não tenham suas vidas prejudicadas de uma forma tão importante, né? Então, toda a prece coletiva, sempre que for possível para você participar dela, né, isso você vai sentir que você está contribuindo de alguma maneira para lidar com situações que estão afetando a vida de muitas pessoas, né? E o mesmo Mula Mantra tem essa finalidade também, né? Mesmo que não tenha um objetivo claro sendo colocado, vamos cantar o Mula Mantra para conseguir isto, né, ou aquilo, o fato de termos um grupo de pessoas enorme, né, chamando o divino das inúmeras formas que ele é chamado, né, isso cria uma condição de que coletivamente a gente possa encontrar estados mais elevados de consciência, possa acalmar as confusões políticas que estão espalhadas pelo mundo, né, e de repente aí tem uma Coreia do Sul fazendo as pazes com a Coreia do Norte, né? Não sei o que aconteceu na cabeça, né, do ditador norte-coreano, que um belo dia ele acordou de manhã e resolveu, né, fazer as pazes com o inimigo dele de 50 anos, né? Como assim, né? Como é que isso se deu? Como é que isso aconteceu? Então, nós afetamos sim a consciência coletiva de inúmeras formas, né? Quando a gente se envolve em qualquer atividade de chamar a presença, de invocar a presença, né? A gente cria condições para que curas ocorram no planeta todo, né? O mesmo Mula Mantra também serve para isso, tá bom? Então, eu estou fechando o encontro aqui. Foram muito legais as perguntas, né? E gratidão aí por terem participado, gratidão pela presença, gratidão por terem colocado suas questões de uma forma tão legal. Eu lembro que vou fazer uma Oneness Meditation dentro de 10 minutos. Para quem ainda não conhece, é uma transmissão
de Diksha através dos olhos. É uma possibilidade de você se conectar com a presença, se conectar com aquilo que você está buscando também, com o seu próprio divino. Então, tem duração de 21 minutos, termina por volta das meia-noite, das 11h40, 11h45. Aí você tem um tempinho para relaxar depois, ouvindo uma música, né? E permitir também que os temas que a gente abordou aqui hoje, que foram importantes, né? possam também encontrar sua resolução dentro do seu coração, dentro da sua consciência. Tá bom? Então, nos vemos dentro de instantes. Gratidão pela presença mais uma vez. Namastê.